Uma coisa é certa, se hoje eu, você e toda essa galera somos fãs de Tokusatsu, é muito na conta da Rede Manchete, que foi grande responsável por exibir grande parte das séries de Tokusatsu que passaram aqui no Brasil. Quem acompanhou essas séries de Tokusatsu durante os anos 80 e 90, com certeza já se perguntou por que as emissoras nunca exibiam o último episódio de um Tokusatsu. Sendo mais específico, por que a Manchete não exibia esse último episódio. Se você não sabe muito bem do que eu tô falando, eu vou te explicar. Naquela época, quando as séries eram exibidas lá na Rede Manchete, era muito comum as séries serem exibidas até o penúltimo episódio. Como assim até o penúltimo episódio? As séries eram transmitidas normalmente, o primeiro, o segundo, o terceiro, e assim todos os dias. Porém, era exibido somente até o penúltimo. E quando passava o penúltimo e o público estava esperando pelo último episódio, o que acontecia? A série ia lá e voltava pro primeiro episódio e voltava tudo de novo. E quando voltava, chegava no penúltimo episódio, ele era exibido e o público pensava, poxa, agora vamos ver o último episódio. Eles voltavam lá pro primeiro episódio outra vez e começava outra reprise. E aí a pergunta que fica é, por que isso acontecia? É disso que eu vou falar hoje aqui no canal. Bom, uma coisa que é importante de começar destacando é que essas séries, tanto Tokusatsu quanto animes e até doramas, esse tipo de produção, lá no Japão, elas são exibidas apenas uma vez na semana, ou seja, tem apenas um episódio indo ao ar durante a semana. Algo que pra gente hoje em dia é bem comum, até porque várias plataformas de streaming trabalham com esse tipo de sistema, né, lançando episódios uma vez na semana. E cara, a diferença é que aqui no Brasil, a gente sempre teve o costume de assistir televisão todos os dias, né? E isso por conta de quê? Por conta de minisséries, por conta de novelas que, como a gente sabe, aqui costumam ter episódios exibidos todos os dias da semana. E pô, sendo mais específico, lá na década de 80 e 90, a TV a cabo, ela tava chegando aqui no Brasil e tava começando a entrar muito em alta. E nessa época foi quando a questão de televisão começou a ficar mais em alta ainda, tipo, as pessoas assistiam muito mais televisão. E pô, para os produtores que estavam trazendo um produto que é voltado para o público infantil, não faria muito sentido transmitir apenas um episódio na semana, até porque é um produto voltado para um público infantil. E basicamente por isso essas séries eram transmitidas durante todos os dias. Porém, aí entra a questão do Japão. Essas séries geralmente têm em média de 45 a 50 episódios, e isso é proposital. É proposital por quê? Para que a série dure exatamente um ano no ar. E durante esse um ano é feito todo um marketing em cima dela. É todo feito um marketing para quê? Para vender brinquedo, para vender ingresso para show, para divulgar filmes, lançar boneco, mochila, entre outras coisas. E a galera que trouxe essas produções aqui pro Brasil, tendo isso em mente, viu e pensou, cara, vou fazer o mesmo aqui também. Porém, aí entra a questão, como é que vai fazer isso com uma série que, sendo exibida todos os dias, ia ser, vamos dizer assim, ia durar aí menos de 3 meses no ar, até o final. E aí entram as famosas reprises. Bom, com o sucesso de Changeman e Jaspion aqui no Brasil, a distribuidora das séries na época, que era a Everest Video, decidiu ir lá no Japão e buscar uma outra produção. E a produção escolhida foi Flashman. E bom, a ideia era trabalhar essa série durante todo o ano de 1989. Porém, ainda ficava aquela velha pergunta. Como é que vamos trabalhar uma série que, teoricamente, sendo exibida todos os dias, ia acabar em menos de 3 meses? Bom, aí entrou a ideia das reprises. Porém, sendo mais específico, foi usada uma técnica bem, vamos dizer, bem esperta, pra falar a verdade, que era o quê? Eram exibidos os primeiros episódios da série e depois eles voltavam e reexibiam eles. Como assim? Bom, vamos supor, eles pegavam a série dos Flashman e exibiam primeiramente do episódio 1 ao episódio 10. Quando chegasse o episódio 10 e ele fosse transmitido, eles voltavam e reprisavam novamente do episódio 1 ao 10 outra vez, porém dessa vez eles iam após adiante, iam transmitindo do 10 até, vamos supor, do 10 ao 15, e depois voltavam, chegavam no 15, exibiam outra vez, e assim sucessivamente, né? Exibindo alguns episódios, depois reprisando, e depois passando novos episódios, depois reprisando esses novos, mais os outros que vinham antes. Pois é, temos que admitir que os caras foram espertos. E bom, além disso dar tempo para que os outros episódios fossem dublados, isso ainda ajudava a manter a audiência bem engajada, né? E acompanhando fielmente a série na espera da chegada de novos episódios. E o curioso é que isso não rolava só com as séries de Tokusatsu, isso também rolou com os animes que eram exibidos na época. Isso rolou com Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Shurato, entre outros. Fora que também a Rede Manchete exibia constantemente anúncios de novos episódios, o que ajudava a manter a audiência ainda mais engajada na época.
E cara, a única diferença é que os animes tiveram seus finais exibidos, algo que nem todas as séries de Tokusatsu tiveram. O que levanta a seguinte pergunta: então por que com os Tokusatsu foi diferente? Por que eles não tiveram seus finais exibidos? Bom, essa parte aqui já é pura especulação, tá? É uma pura especulação, ninguém sabe se foi mesmo de fato, mas tudo indica não, né, já que é especulação, que, como as séries, grande parte delas, tinham o famoso formato do monstro do dia, que era o quê? O monstro aparece, eles têm que resolver o problema, geralmente ajudar uma criança ou alguém, e depois ajudam, destroem o monstro e fica por isso mesmo. Por eles terem quase sempre esse formato, que a criançada que estava assistindo na época não ia saber quando as séries chegassem ao final ou que já estavam no final. E como eu disse, isso é especulação, mas se tiver rolado mesmo, putz, isso foi uma baita de uma burrice. Até porque, acho que não precisa ser um gênio pra saber quando uma série tá chegando no final. Principalmente com Kamen Rider, os Super Sentai. Super Sentai especificamente, por quê? Porque os Super Sentai tem império, e se você tá vendo a série, vendo que, sei lá, pegando o exemplo de Changeman, o Buba já sumiu, a Shima também não tá mais no império, só sobrou lá o Imperador, você já vai pensar, só falta ele, então já estamos no final, né? Então, cara, isso é especulação, mas se tiver rolado mesmo, putz, foi uma tremenda de uma burrice, viu? Mas bom, é claro que essa técnica das reprises não era utilizada por todas as redes de televisão. Por exemplo, a Rede Globo, o SBT e a Band, elas não tinham essa maneira de fazer reprises, elas exibiam os seus seriados completos na íntegra até o final, diferente da Rede Manchete e da Record, que eram bastante conhecidas por sempre estar meio que reprisando as suas séries. Não à toa, a série do Jaspion, dos Changeman, do Jiraiya e do Lion Man foram ter o seu final exibido só depois de inúmeras reprises, enquanto algumas outras séries nunca nem sequer tiveram seu final exibido na rede de televisão. E aí você me pergunta, tá, Thiago, mas então quais séries não tiveram os finais exibidos aqui no Brasil? E bom, para começar, a gente tem o Giban, que foi o primeiro personagem dessa leva de heróis que não teve o seu final exibido. No caso do Giban, apenas 50 episódios foram transmitidos, e os 2 episódios finais não passaram. Eles simplesmente não passaram. Não à toa, a Focus Filmes, quando foi lançar a série em DVD, lá no ano de 2011, teve que mandar dublar os 2 episódios finais, porque eles não estavam dublados. E outra série que sofreu com isso é a série do Cybercop, uma das séries mais queridas pelo público brasileiro. E apesar da baixa produção, a série ainda assim ela é querida até hoje pela galera. E ainda ela se destacava por quê? Porque ela era uma série com a assinatura da Toho, diferente das outras séries, que em grande parte, ou praticamente quase todas, eram da Toei Company. E a série ela começou sendo exibida aqui duas vezes por semana, e depois passou a ser exibida diariamente dentro de blocos de programas de televisão. E dentro do bloco dos super-heróis, ele passou a ter constantes reprises. E nesse caso, o final da série ele foi adquirido pela Sato Company e dublado pela BKS. Contudo, a Manchete nunca passou o final, e possivelmente foi por conta da técnica de reprisar até cansar o público, e exibir o episódio final como uma última cartada acabou não sendo visto como algo que daria certo, e com isso, o final acabou não sendo transmitido. Anos depois, no começo dos anos 2000, o Nelson Sato, dono da Sato Company, liberou o final dublado para os fãs em formato VHS, e finalmente assim os fãs puderam assistir o final e o desfecho da trama de Cybercop. Outra série que não escapou dessa questão de não ter o final exibido foi a série do Spielberg, que pra gente ficou conhecido como Jaspion 2. A série que é conhecida por ter um dos finais mais confusos das produções de Tokusatsu, teve 40 de seus 44 episódios exibidos, e por incrível que pareça, somente 40 desses 44 também foram dublados. Tanto que os últimos 4 episódios você acha eles fan-dublados por aí. E cara, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não se tem uma explicação concreta sobre o porquê que a série do Spielberg não teve o final dublado e nem exibido. Porém, tudo indica, isso aqui já é especulação, que o motivo foi o mesmo do Kamen Rider Black, que a gente vai ver agora. E bom, o Kamen Rider Black, ele foi o primeiro contato de muita gente com o Kamen Rider em si. E quando eles trouxeram essas séries, quando eles traziam essas séries pra cá, as séries vinham comportadas em uma fita master, e cada fita master tinha armazenada 10 episódios, ou seja, cada fita dela meio que levava 10 episódios consigo. E a série do Kamen Rider Black em específico, ela tem 51 episódios.
E no caso, quando eles trouxeram essas fitas, eles trouxeram 5 fitas, ou seja, sem saber, eles trouxeram apenas 50 episódios da série. E pô, conforme a série foi exibindo e foi se aproximando do final, eles viram que pô, tava faltando o episódio final. E aí, o que foi pensado? Poxa, a gente vai lá e vamos importar o outro episódio. Porém, essas fitas master, elas eram muito caras para você simplesmente sair importando. E pô, eles pensaram o seguinte, cara, importar uma fita master para trazer apenas um único episódio não vai valer muito a pena. E com isso, a gente acabou meio que ficando mais de 20 anos sem ter o final do Kamen Rider Black dublado. Não à toa, somente alguns anos depois, lá para 2020, 2021, quando o Nelson Sato adquiriu os direitos da série do Kamen Rider Black, que ele meio que mandou dublar o último episódio com os dubladores originais e tudo mais. E assim, a espera meio que chegou ao fim. E aí sim, Kamen Rider Black teve o seu final devidamente dublado e ainda transmitido lá no Sato Cinema. E cara, muita gente especula que isso também pode ter rolado com a série do Spielberg. Por quê? Porque o Spielberg, ele tem 44 episódios, ou seja, pode muito bem ter acontecido deles terem trazido 4 fita master e quando chegou no final eles viram que estava faltando os 4 episódios finais. E assim, meio que vendo que eles iam ter que gastar muita grana para trazer apenas 4 episódios, eles acabaram optando por não trazer e simplesmente foram lá e voltaram a reprisar lá do começo. Claro que essa parte do Spielberg já é mais especulação da minha parte. E o mesmo acabou rolando com a continuação do Kamen Rider Black, que foi o Kamen Rider Black RX. Não da mesma forma, até porque o caso do Kamen Rider Black RX, ele ainda gera muitas dúvidas nas pessoas com relação à exibição do último episódio. Por quê? Porque o RX, ele teve o seu último episódio dublado, e muita gente especula que o episódio foi ao ar na Rede Manchete, e muitas pessoas dizem que não foi ao ar. Porém, o que de fato aconteceu? A série não teve o seu final exibido na Rede Manchete. A série foi exibida até o penúltimo episódio, até o fim de sua transmissão. Porém, o episódio final foi dublado, e quando as pessoas tiveram acesso a ele? Quando a Intermovies meio que lançou a série completa em VHS. E nesse lançamento, o inédito último episódio dublado do RX estava incluído. Assim, as pessoas conseguiram meio que assistir o episódio. Algumas na época, algumas anos depois. E assim, meio que, no caso, o RX ele não teve o episódio final dublado, mas ainda assim conseguiu ter ele dublado. Ele só não foi exibido, mas ele foi dublado. Mas, meu pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários se você sabia do motivo do porquê a Manchete não exibiu o final de algumas séries de Tokusatsu, do porquê que rolava essas reprises e tudo mais. E bom, galera, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho e, claro, não esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, especialmente para o seu amigo fã das séries da Manchete e que sempre quis descobrir o motivo do porquê elas não eram exibidas até o final. Enfim, galera, é isso. Muito obrigado e até a próxima!